Você está grávida e está constipada? Calma, que isso é comum, mas não é normal. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. O meu nome é Thaís Dias, eu sou nutricionista e meu foco de atendimento é em gestantes para que eu consiga te auxiliar ao longo da gestação para que você tenha uma gestação tranquila, saudável e com qualidade de vida, porque toda gestante merece, né? E hoje nós vamos falar sobre constipação. É muito comum durante a gestação, principalmente no terceiro trimestre, porque hormônios como progesterona e estrogênio fazem com que a motilidade intestinal fique mais lenta, ou seja, o seu intestino ele funciona de forma mais devagar. Logo, a absorção de nutrientes também fica mais devagar e o seu intestino funciona mais devagar no geral. E aí, como que a gente faz para que esse intestino consiga funcionar melhor? Em relação à motilidade intestinal, não temos o que fazer, faz parte da gestação, tá? E é por isso que acaba sendo comum muitas gestantes terem problemas de constipação, que é o famoso intestino preso. Mas não é normal, porque uma alimentação saudável, uma alimentação regrada e uma alimentação rica nos nutrientes essenciais não vão causar essa constipação. Caso você tenha essa alimentação que eu vou conversar com você hoje e mesmo assim você está com constipação, aí eu te convido a realmente conversar com a sua obstetra ou com a sua nutricionista para vocês pensarem em estratégias eficazes para conseguir melhorar essa questão da constipação específica do seu corpo. Perfeito. Falado isso, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação que vai te ajudar nessa constipação. Primeiro e muito importante é a água. Não adianta a gente mexer em muita coisa na sua alimentação se você não está bebendo água de forma eficaz. Como que você vai fazer a conta de quanto que você precisa de água? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 0,04. O valor que der vai ser exatamente a quantidade de água que você precisa tomar. Eu vou deixar um exemplo escrito aqui para você. E aí, você vai pegar esse peso, vai fazer essa conta, vai saber exatamente a quantidade de água que você precisa tomar e você vai, de fato, se esforçar para tomar essa quantidade de água. É muito importante. Thaís, eu tenho muita dificuldade de beber água, eu não consigo beber essa quantidade de água que você está falando. Vamos, então, aumentar o consumo de frutas e legumes ricos em água. Então, frutas ricas em água, melancia, melão, laranja, maçã. Aumenta o consumo dessas frutas porque já vai te ajudar no consumo de água. Legumes que tenham bastante água também. Tomate, pepino, são legumes que você pode acrescentar no seu dia a dia para aumentar o consumo de água. Perfeito. Mas você também pode tomar água com gás, caso você goste de água com gás. Você pode tomar água de coco, também é maravilhoso. Ou você pode tomar água saborizada. Já fez alguma vez água saborizada? Você pega limão, laranja, maçã, corta em pedacinhos, morango, coloca dentro de um recipiente que vai ficar água ali, coloca a água e deixa ali dentro. Essas frutas vão ajudar a deixar a água um pouco mais saborosa. E aí você bebe a água, tá? Não é para bater a fruta junto, é só para deixar a fruta junto ali da água, que ela já vai liberando o saborzinho para deixar essa água um pouco mais saborizada. E aí você bebe um pouco mais de água. Perfeito? Primeiro ponto já está dito. Antes de eu falar do segundo ponto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para participar do meu workshop online exclusivo para gestantes, onde eu vou te dar mais orientações sobre alimentação saudável na gestação, tudo aquilo que você precisa fazer para controlar o seu ganho de peso durante a gestação, o que você precisa fazer de fato para melhorar constipação, náusea, azia, refluxo, que são pontos que de fato te atrapalham durante a gestação, o que fazer para evitar fadiga durante a gestação também, que no terceiro trimestre é super comum também de gestantes ficarem fadigadas. Então eu vou te dar orientações específicas baseadas de fato em ciência, em como que você vai melhorar a sua alimentação e conseguir formar um bebê super saudável e ao mesmo tempo ter qualidade de vida na sua gestação. O link para o workshop está na minha descrição, então clica lá e vem participar comigo, que eu tenho certeza que eu vou agregar muito na sua vida nesse momento que você está passando. Voltando para o caso de constipação, vamos falar sobre um segundo ponto super importante, que é o consumo de fibras alimentares. A fibra alimentar ela é importantíssima, porque ela serve de alimento para as bactérias boas do nosso intestino. O nosso intestino possui bactérias boas e possui bactérias ruins. A gente precisa fazer com que a colonização de bactérias boas aumente e não tenha uma alta colonização de bactérias
ruins. Para a gente aumentar a colonização de bactérias boas, a gente precisa alimentá-las. E o alimento delas é a fibra alimentar. Então, essas fibras alimentares vão servir de alimento para essas bactérias, elas vão se reproduzir e aí vão aumentar. Então, a flora bacteriana vai ser muito mais positiva. Então, seu intestino vai funcionar melhor. Outro ponto importante da fibra alimentar é que ela não é absorvida, digerida pelo nosso corpo. Ela também é utilizada para formar as nossas fezes. Então, se você não tem fibra alimentar suficiente, como que você vai formar as fezes? Vai ficar muito mais difícil, né? Então, a gente precisa dessas fibras alimentares para isso. Mas também não adianta consumir muita fibra e não beber a água que eu falei no primeiro ponto, porque aí você vai ficar com as fezes endurecidas, porque não vai ter água para hidratar. Então, você precisa dessa combinação de fibra alimentar e água. Dito isso, quais são os alimentos ricos em fibras? No geral, frutas e legumes são os alimentos mais ricos em fibras e os alimentos integrais. Então, arroz integral, macarrão integral, pão integral, tudo que é integral vai ter mais fibra alimentar. Ou os grãos. Então, quando você vê um pão multigrãos, às vezes ele tem até mais fibra alimentar do que um pão integral, porque ele tem bastante grão ali na composição. Então, grãos como o arroz integral, ou você também pode consumir sementes, semente de chia, de linhaça, de gergelim, de abóbora, de girassol, todas elas são ricas em fibras alimentares. Você pode colocar essas sementes num iogurte, bater numa vitamina, pode colocar numa receita, por cima da salada, na comida, você pode usar de diversas formas, tá? Você pode fazer um overnight oats com semente de chia e aveia, que também é rica em fibra. E o farelo de aveia tem muito mais fibra do que a aveia em flocos e muito mais ainda do que a farinha. Então dá prioridade para o farelo de aveia. Uma fibra alimentar, que eu vou te dar uma dica aqui agora, que eu gosto muito de passar para as minhas gestantes que precisam aumentar o consumo de fibras, é o psyllium. O psyllium é uma fibra alimentar que não possui calorias, só não tem um sabor muito gostoso. Então o ideal é você misturar ele em frutas ou numa vitamina ou em alguma receita para mascarar um pouquinho esse sabor. Bater apenas com água não fica muito saboroso. Mas é um alimento riquíssimo em fibra alimentar. Então, se você tentou todos esses pontos que eu te falei e mesmo assim não funcionou, sugiro você suplementar com o psyllium. Você pode comprar em lojas de produtos naturais mesmo, ou você pode comprar em cápsulas, mas eu indico você comprar em pó, porque em pó vai ter muito mais fibra do que em cápsula. E por último, e não menos importante, a atividade física. Lembra que eu falei que os hormônios, eles acabam diminuindo um pouco a motilidade intestinal? Como que a gente faz para melhorar a motilidade intestinal? Com atividade física. A atividade física ajuda na motilidade intestinal. Então você precisa se movimentar, precisa colocar o seu corpo em movimento. Não é só focar na alimentação, você também precisa focar em colocar o seu corpo em movimento. Qualquer atividade física. Se você não tem hábito de atividade física, até uma caminhada pode te ajudar. Então, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma musculação, um pilates, um crossfit. Claro que o crossfit tem que ter indicação médica, tá bom? Se você já tá acostumado a fazer, porque você está grávida. Mas atividades físicas no geral podem te ajudar. Se você tiver uma gestação saudável, provavelmente a sua médica te liberou. Mas se você tem alguma comorbidade ou você tem alguma questão de saúde, conversa com a sua médica para ela de fato te liberar para fazer atividade física. Espero que eu tenha te ajudado e que você comece a colocar em prática esses 3 pontos importantíssimos que vão te ajudar na constipação. E por último e não menos importante, clica aqui no like caso você tenha gostado do vídeo, compartilha com aquelas amigas que estão grávidas e precisam saber essa informação também, ou para prevenir a constipação, para ela nem acontecer, ou então para ajudá-las, porque como eu falei no início do vídeo, é muito comum, mas não é normal, se a sua alimentação e o seu estilo de vida estiverem de acordo com uma gestação saudável. Um beijo e até a próxima!